Placar Transamérica. Oferecimento Casa do Zé. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Agora a equipe do Curitiba, Daniel Rodrigues chegando com as informações da equipe do Verdão. Boa tarde, seja bem-vindo, Daniel. É isso mesmo, Moura Júnior. A diretoria do Curitiba, através do presidente Rogério Bacelar, se pronunciou pelo site oficial da instituição a respeito da saída dos profissionais do futebol e também do vice-presidente do Ricardo Guerra. Segundo o pronunciamento do presidente, ele agradece ao trabalho prestado ao Curitiba, mas deixa claro que o projeto continua, o projeto que foi apresentado no ano passado e que fez com que essa diretoria ganhasse as eleições. Para o lugar dos profissionais, a diretoria já trabalhou rápido e está confirmando a contratação de 2 profissionais para o staff do Curitiba. O primeiro deles vai substituir o professor Medina. Estou falando de Maurício Andrade, profissional gabaritado com passagens pela Federação Gaúcha de Futebol, tem conhecimento da estrutura de uma equipe de futebol, chega para o lugar do professor Medina. E para o lugar do supervisor Maurício Cardoso, a diretoria do Curitiba está confirmando a contratação de Rafael Zucon, especialista em logística. Zucon, que teve passagens pelo Paraná Clube e atualmente estava na Ponte Preta, chega também para fazer parte do staff alviverde. Com relação à vaga dentro da diretoria, aí sim precisa ser marcada uma reunião com os conselheiros. Isso deve demorar questão de 30 dias para que seja então apresentada a possibilidade de um novo sócio fazer parte do quadro diretivo do alviverde, mas para isso o sócio tem que estar em dia, tem que ter aí no mínimo 2 anos de associado, mas isso é um trabalho em que os conselheiros irão propor a essa diretoria. Com relação a dentro de campo, o técnico Marquinhos Santos hoje tem trabalho em 2 períodos, na verdade pela manhã já trabalhou a equipe, à tarde mais um trabalho lá no CT da Graciosa. Fica a expectativa com relação aos jogadores que estão no departamento médico, Alan Santos, Lucas Claro, Wellington Paulista e também do jogador Carlinhos, se terão ou não condições de jogo, mas a semana é cheia pela frente e a gente vai acompanhar como deve formar o Curitiba para a partida contra o Sport. Daqui a pouquinho eu retorno ouvindo 2 jogadores que se destacaram na vitória contra o Grêmio. O meio-campista Rui e o goleiro Bruno serão nossos convidados aqui no Placar Transamérica. O comando volta aos estúdios com você, Moura Júnior. Legal, obrigado, Daniel Rodrigues. Tem importantes informações da equipe do Curitiba. Bom, essas alterações fora de campo também é uma coisa que não era normal, não era esperada, mas rapidamente a diretoria do Curitiba já está fazendo aí as substituições. Então também não dá para falar muita coisa, tem que esperar para ver o andamento dos trabalhos dos novos contratados. E vai ficar no ar também a questão da saída desses 2 profissionais, que não foi tão clara assim. Na realidade, eles saíram criticando, dizendo que algumas coisas que foram combinadas, enfim, os trabalhos a serem realizados no decorrer do ano do Curitiba já não estão acontecendo no início do ano. Portanto, a insatisfação desses 2 profissionais que acabaram saindo. Dentro de campo, o time tem esse compromisso fora, né, de casa, diante da equipe do Sport, sempre é uma parada difícil também. Curitiba tem outra parada difícil que o Sport, né? E o Sport também vem bem no campeonato, né, amor? E o Curitiba jogou bem contra o Grêmio. Espero que ele chegue lá em Recife e mantenha o padrão de jogo. Apesar que o Curitiba tem alguns desfalques, o Wellington Paulista não vejo como desfalque no Curitiba, porque o Wellington Paulista não vem jogando bem no Curitiba. Eu concordo com você. E o Curitiba achou com 2 atletas que contratou. O Rui e o Galhardo foram os melhores de contratação. Então, o Carlinhos também vem jogando mal, o Ivan deu conta do Ricardo contra o Grêmio também, então eu não vejo muita dificuldade para o Curitiba, esses jogadores que estão fora. O Curitiba tem que chegar lá, no mínimo arrumar um empate. Eu quero falar um pouquinho extra-campo. Eu acho que o Medina, na minha opinião, não vai fazer falta nenhuma para o Curitiba. Não somou praticamente nada. Minha opinião, claro que entre 4 paredes, se alguém cumpriu ou descumpriu algum certo acordo, a gente não sabe. Mas o Medina, tenho certeza que só saiu porque o Ricardo Guerra, eles são muito unidos. Então eu não sei qual a ideia deles. O que houve na realidade, o dia 5 rachou. Isso é verdade. Não tem como. E o Maurício Cardoso é muito amigo do Guerra, eles são de Pato Branco. Verdade. E como o Maurício Cardoso saiu, o Ricardo Guerra também falou, eu também saio. E quem bancava o Ricardo Guerra no Curitiba?
O Medina era o Ricardo Guerra. Exatamente. Então, na minha opinião, tanto o Ricardo Guerra quanto o Medina não vão fazer falta para o Curitiba. Me perdoem eles. Eu não sei o que foi tratado, eles estão reclamando que foi algo teve um distrato, mas por outro lado eles falaram para a imprensa que tem muitas empresas, não tem tempo de se dedicar ao futebol, o outro dá palestras e não sei o que mais. Então, vamos lá. Agora, falando do Curitiba, o Curitiba dos três aqui é o que tem o melhor momento. O Wellington Paulista, na minha opinião, pode continuar no departamento médico. O Rafael Lucas está dando conta do recado ali. E o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo jogou muita bola. Joga mais que o Wellington Paulista. Até que enfim o Curitiba precisa de mais um meia, porque se o Rui se machucar, vai voltar de novo aquele balãozinho na área. Porque o Rui já deu uma nova cara pro time, um novo toque de bola, é um jogador que pensa, que dá os passes conscientes, entendeu? Mesma coisa o Carlinhos, que você acabou de comentar. O Ivan deu conta do recado. Para mim, o Ivan deve continuar, tá jogando bem, deve continuar. O Carlinhos, depois que renovou, isso que eu ia falar? Depois que renovou, Moura, ele tá assim, ó, ele tá em decadência. Infelizmente, eu gosto do Carlinhos, já demonstrou que tem competência, tem qualidade, mas não sei, tá numa Você é amigo também ou não? Não, se fosse seu amigo, você podia conversar com ele, né? Você podia trocar uma ideia com ele, né? O que aconteceu, de casa. A questão da renovação, enfim. Né? Só um pouquinho, segura que você vai falar. Deixa as damas falar primeiro, né? Porque senão a gente vai ficar só aqui no meio, aqui a palavra não vai para lá. Tem água com açúcar. Luiz Schmidt. Ô Luiz, o Curitiba tem também peças, né, para substituição aí. E agora com a chegada desses novos jogadores que realmente deram certo, como é o caso do Rui, o Thiago Galhardo, enfim, muitos acham que o Bruno, né, tá bem, mas foi um jogo apenas. Você acha que não seria muito cedo ainda, não? Eu acho que é cedo foi cedo para jogar ele pelas falhas que ele teve no começo e é cedo agora também para falar que ele é o melhor goleiro do mundo. Tem que dar uma continuidade e ver como que vai ser as próximas partidas. Ele jogou bem, a torcida estava pegando no pé, agora a torcida deu uma acalmada com ele, né? Então, e eu acho que ali na frente com o Rafael Lucas, o Rui e o Thiago Galhardo, o Coxa tá bem, não precisa mudar isso, na minha opinião. O Rui e o Thiago Galhardo estão muito bem entrosados, apesar de ser poucos jogos ali que eles jogaram juntos. E eu acho que o Coxa nessa formação aí dá conta do resultado. Sim. Legal. Vamos falar do Curitiba agora. Daniel Valdrigues retornando, trazendo dois convidados aí. Vem nessa, Valdrigues. Muito bem, Moura Júnior, de retorno aqui no Placar Transamérica, vamos ouvir o jogador que foi destaque na partida contra o Grêmio no final de semana. Estou falando do meio-campista Rui. Ele que retorna ao Curitiba nesta temporada 2015, após aí ser campeão paranaense com o Operário. O retorno de Rui se dá para cumprir uma lacuna deixada desde a aposentadoria de Alex. Rui, que teve toda a sua base como jogador amador no Curitiba, quando se profissionalizou não teve a oportunidade, mas agora vem jogando futebol em alto nível e fala a respeito dessa situação. Mas fico mais feliz pelo resultado, né? A gente precisava dessa vitória aí diante do Grêmio aí, para nos dar confiança, nos dar força aí e para a torcida também começar a acreditar um pouco na gente, né? A gente estava vindo de resultados adversos, né? Mas eu creio que essas duas vitórias aí vai nos dar confiança para a sequência do campeonato. Outro jogador que se destacou na partida contra o Grêmio foi o goleiro Bruno, e ele fala aqui no Placar Transamérica. Questão do trabalho que vem sendo feito no dia a dia, às vezes vocês não estão lá acompanhando, mas a gente trabalha muito forte, mas é que às vezes nós temos que ter o nosso momento particular para treinar, para desenvolver as jogadas, para ter nossas conversas cara a cara, é o que a gente vem fazendo, trabalhando, adquirindo essa confiança. O campeonato está só começando e agora temos a semana cheia para fazer um trabalho bom e diante do esporte fazer uma partida boa. Daí a palavra do arqueiro Bruno do Curitiba. A diretoria confirma interesse ainda assim na contratação de um goleiro, mas ainda para segundo plano, já que toda a confiança está depositada no goleiro Bruno. O Verdão trabalhou hoje pela manhã e trabalha à tarde. Os trabalhos hoje são em 2 períodos, visando o compromisso contra o Sport, domingo 6h30. Na Ilha do Retiro. Informações do Placar Transamérica. O comando volta aos estúdios com você, Moura Júnior. Obrigado, portanto, Daniel Valdrigues. Rapidinho, 10 segundos, Luiz. Deve contratar um novo goleiro ou não? Não, acho que por enquanto deixa a confiança aí no Bruno. Aproveita que ele está numa boa fase. Nesse jogo ele teve um bom desempenho. Acho que se você já chega com essa história de contratar alguém mais experiente, você já desmotiva o goleiro que está ali, então dá uma oportunidade para ele. Se voltar a falhar, aí pode pensar. Arnaldo, 5 segundos. Tem que contratar um novo goleiro. Obrigado. Mas o Bruno merece uma oportunidade. E porque até um novo goleiro pode fazer com que o Bruno se coce mais. Porque um goleiro novo... Acabou seu tempo, nobre candidato. Obrigado. Vamos lá, Enio. O Curitiba tem que trazer outro goleiro, amor. O Bruno não vai aguentar o campeonato todo.
Então tá certo. Rapidinho. Sobrou tempo para você. Faltou eu falo rápido, exatamente. Mais. Placar Transamérica. Oferecimento Casa do Zé. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé.